salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. Não raras vezes, fecha aspas, não raras vezes são feitas afirmações quanto à quebra da ordem cronológica, mas sem o necessário aprofundamento, de forma a comprovar se realmente as despesas pagas e as que foram pagas postergadas deveriam ser pagas pela mesma fonte de recursos. Como não foram abordadas de forma analítica as quebras de cronologia a que se referiu o agente, a Prefeitura de Mairim se vê impossibilitada de apresentar o que seriam as necessárias justificativas, razão pela qual se roga pela desconsideração do presente apontamento. A Prefeitura se pauta pelos pagamentos em dia de suas obrigações e a ilustre fiscalização não identificou os fornecedores que teriam sido lesados com a quebra da ordem cronológica de pagamentos e a comparação somente poderia ser realizada através de centro de custo. Pelo oportuno, também registrar que o apontamento em tela não constitui mácula suficiente a ensejar a reprovação das contas, podendo, quando muito, levar às recomendações, conforme preconiza e reitera a jurisprudência dessa colenda Corte. Segue anexo série de documentos do Tribunal de Contas. Letra J. Falta de investimentos no período do percentual mínimo exigido dos recursos do Fundeb. Os resultados apresentados pela análise da diligente auditoria do Tribunal de Contas, acompanhados de algumas ressalvas, comprovaram a efetiva aplicação de R$ 15.540.519,10, referente à aplicação no magistério. No magistério 60%, e a efetiva aplicação no valor de R$ 8.964.702,09, em outras despesas do Fundeb 40%, correspondentes à aplicação de 95,21% do total de recursos recebidos no exercício. Sendo assim, consubstanciados nos números constantes do balancete da Receita de 31/12/2010, documento 11 da Defesa Prévia, e balancete de despesa, documento 12 da Defesa Prévia. Foi possível aferir as seguintes informações. Então, segue anexo balancetes que demonstram a base de cálculo de aplicação dos recursos do Fundeb. Tanto assim, que no entendimento da diligente fiscalização, o percentual mínimo de 95% apenas não foi atingido na conformidade do trecho constante nas folhas 36 dos autos, para o qual se pede vênia para transcrevê-lo, data a sua importância para a compreensão dos fatos. Abre aspas. Entretanto, não despendeu, no ano examinado, 95% do Fundeb, abre parênteses, 94,75%, fecha parênteses. Não depositou o saldo em conta bancária vinculada e não utilizou a parcela diferida no primeiro trimestre de 2011, aqui não se atendendo ao parágrafo 2º do artigo 21 da Lei Federal número 11.494-07, fecha aspas. Nessa diapasão, relativamente ao Fundeb, a diligente fiscalização do Tribunal de Contas do Estado glosou o valor da aplicação, o valor de R$ 119.264,68, conforme quadro das folhas 35 dos autos, em razão, fecha parênteses, em razão dos restos a pagar do Fundeb não terem sido pagos até 31 de janeiro do exercício seguinte, ou seja, até 31 de janeiro de 2011, apregoando que o percentual mínimo de 95% não teria sido atingido no exercício de 2010. Há que se considerar que o percentual efetivamente aplicado pelo município de Mairim na manutenção e desenvolvimento da educação básica no exercício de 2010 foi de 30,31% da receita e de transferências de impostos como auferido pela própria
Fiscalização, folhas 35 do relatório do TC, ou seja, bem acima do mínimo constitucional, que é de 25%. Tem-se, porém, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em casos análogos, decidiu pelo acatamento de justificativas apresentadas por municípios em suas defesas de contas anuais, quanto à recomposição do percentual mínimo de aplicação do Fundeb, mediante a utilização da sobra do índice relativo ao percentual mínimo de aplicação da educação básica, previsto no artigo 212 da Constituição Federal. Tal linha fica evidenciada na conformidade da transcrição do trecho do voto do excelentíssimo conselheiro relator, Dr. Fulvio Julião Biasi, nos autos do TC número 1612-026-08, publicado no Diário Oficial de 23/6/2011, tratando do provimento de pedido de reexame às contas do exercício de 2008 do município de Ipeúma. Segue em anexo o documento mencionado. Posto isso, considerando que a aplicação do mínimo constitucional ultrapassa em R$ 2.577.474,68 e que a despesa não considerada nos gastos do Fundeb é de R$ 119.264,68, clama-se por tratamento equânime, na mesma conformidade do esposado por esta colenda Corte nos autos dos processos, cita diversos processos do Tribunal de Contas. Acima mencionados, além de outros que porventura possam também constar nos assentamentos desse egrégio tribunal em seu arquivo de jurisprudência. Com o provimento de apelo acima, reconstituir-se-ia o percentual de aplicação do Fundeb para 95,21%, na conformidade do originalmente apurado, conforme quadro retro. Nessa conformidade, o percentual mínimo constitucional ficaria em 29,85%, entre parênteses, ainda bem acima do limite. Bem que emprestaria R$ 119.264.068 a ser computado como a parcela diferida do Fundeb. Ademais, senhores vereadores, não se digna que os recursos de parcela diferida do Fundeb não tenham sido utilizados no primeiro trimestre do exercício seguinte, pois o extrato da conta vinculada demonstra a integral utilização dos recursos da parcela diferida do Fundeb de 2010 dentro do primeiro trimestre de 2011, documento 21 da defesa prévia. Mais uma vez, clama-se pelo provimento de apelo em apreço e para que o apontamento em testilha não tenha o condão de macular as contas do Executivo de 2010 do exercício do Executivo de Mairinque. Letra K, página 95 do protocolo da Câmara. Ausência dos quantitativos físicos e financeiros do Plano Municipal de Saúde. Senhores vereadores, ao que pese em apontamento efetuado pela diligente fiscalização, informamos que o Plano Municipal de Saúde do município de Mairinque foi retificado para fazer constar os quantitativos físico-financeiro, conforme se comprova pela Resolução Administrativa 01/2011, documento 14 da Defesa Prévia. Ora colecionada aos autos. Por pertinente, cumpre asseverar que a ausência dos mencionados quantitativos físicos e financeiros não pode ser óbice à aprovação das contas, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Contas constantes nos processos. Segue em anexo série de processos do Tribunal de Contas, abaixo transcritos. Em face do exposto, rogamos pela desconsideração do apontamento em epígrafe na análise das contas do exercício de 2010. Letra L. Receitas provenientes de royalties não movimentadas em contas específicas. Pelo simples fato do município não movimentar os recursos dos royalties do petróleo em conta bancária específica, o ilustre representante do Tribunal de Contas confirmou existir desvio de finalidade. Afirmou
existir desvio de finalidade na conformidade da transcrição do trecho de folhas 39 dos autos. Abre parênteses. Letra A. Para os royalties do petróleo, xisto bituminoso e do gás natural, o município não movimenta em conta vinculada sua receita de royalties, daí ensejando o desvio de finalidade combatido no parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Para outros royalties, recursos hídricos para geração de energia elétrica e outras espécies. O município não auferiu tal receita em 2010. Vejam, senhores vereadores, que num primeiro momento há um grande equívoco na digna fiscalização, isto porque referido desvio somente se configuraria se houvesse de fato, e não por mera presunção, a aplicação dos recursos a que a lei destina finalidade específica em objetos diversos ao de sua vinculação. Não há nos autos nenhuma prova do alegado desvio de finalidade, pelo que, de pronto, o apontamento não merece acolhida na análise das contas do exercício 2010. Ademais, há que se discutir a real necessidade de manutenção dos recursos dos royalties em conta bancária específica. Utilize-se para isso o embasamento legal dado pelo diligente agente de fiscalização em sua equivocada afirmação, o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 8º, parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Veja-se que, pela definição da Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos vinculados a uma finalidade específica, por determinação da lei, devem ser utilizados exclusivamente para atender os objetos de sua vinculação. Ora, da análise do dispositivo acima, há que se destacar 2 pontos. 1. Não há na disposição da lei qualquer referência à manutenção dos recursos em conta bancária específica. Portanto, o posicionamento externado pela diligente fiscalização do Tribunal de Contas do Estado decorre de uma interpretação extensiva do referido dispositivo, ainda seja a orientação daquela corte, entende-se plausível a aprovação de uma orientação normativa ou qualquer outra determinação oficial. Segundo, a lei trata dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica. Pois bem, tem-se da afirmação acima que para um recurso ser considerado vinculado, deve existir uma lei que determine sua finalidade específica. Senhores vereadores, não é o caso dos recursos de royalties. Na verdade, a disposição contida na parte final do artigo 8º da Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, trata de uma vedação à aplicação dos recursos dos royalties para pagamento de dívida e para pagamento de pessoal. Página 98 do protocolo da Câmara. Segue o artigo 8º supra-mencionado. Ou seja, a Lei nº 7.990 não define o objeto da aplicação dos recursos dos royalties, apenas lhe apregoa 2 vedações. Logo, os recursos dos royalties não podem ser entendidos como vinculados nos termos do parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, roga-lhe pela não procedência do apontamento. Letra M. Falta de evidenciação correta do passivo dos precatórios judiciais. Manifestou-se a diligente fiscalização do Tribunal de Contas sobre o apontamento em comento, as folhas 41 do relatório. Abre aspas. Pela análise efetuada com base dos dados enviados pela origem, verificamos que no exercício não houve alteração do total da dívida com precatórios. Observamos que o balanço patrimonial não evidencia corretamente as pendências relativas a tal passivo judicial, visto que o montante de precatórios, apurado com base nos balancetes contábeis mensais, não confere com o estoque informado no mapa de precatórios enviado na prestação de contas anuais. Pois bem,
Conforme se verifica com a planilha elaborada pela fiscalização, as folhas 41 do relatório, o valor total ajustado de precatórios é de